Muito bem, Brasil e Estados Unidos. Qual a diferença entre esses dois gigantes mundiais em relação à Covid-19? Qual a relação de testes, número de mortes e número de casos em relação à Covid-19? Meu nome é Lisandro Borges, canal Descomplica aí PhD, hoje comemorando 50 mil inscritos. Agradecemos muito a todos vocês que fazem o canal, que credibilizam o canal, um canal sério, voltado a notícias científicas internacionais. A base desse canal é a ciência, sem fake news, um canal apolítico e arreligioso, voltado então a informar a população mundial e a população brasileira. Meu muito obrigado. Então, a temática de hoje vai comparar Brasil com Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje têm 2.159.775 pessoas, casos, né, de coronavírus. Enquanto que o Brasil está em segundo lugar no ranking de todos os países, veja bem, com 852.775 casos de Covid. Novos casos nos Estados Unidos, 17.551. No Brasil, 1.989. E agora vamos falar em relação às mortes. Nos Estados Unidos, 117.832 pessoas perderam a vida, enquanto que no Brasil, 42 mil pessoas, 837, também perderam a vida. Nos Estados Unidos, somente hoje, 305 pessoas morreram da Covid-19, enquanto que no Brasil, 46 pessoas. Nos Estados Unidos, 857 mil pessoas se recuperaram e no Brasil, 437 mil pessoas se recuperaram. Casos ativos nos Estados Unidos, 1.184.000 e no Brasil, 372 mil. E aí que vem a diferença. Nos Estados Unidos, casos críticos, sérios, que estão entubados, estão em UTI, 16.691 pessoas. E no Brasil, a metade, 8.318 em casos sérios, críticos. Em relação à população, por 1 milhão de habitantes, os Estados Unidos têm 6.527 casos por 1 milhão. E o Brasil, 4.013 por 1 milhão. Em relação às mortes, Lisandro, o que se tem? Nos Estados Unidos, são 356 mortos a cada 1 milhão. E no Brasil, 202 casos, mortes, né, a cada 1 milhão de pessoas. E aí que vem a diferença. Quantos testes os Estados Unidos fizeram? Testes para detecção do novo coronavírus. Quantos testes eles fizeram? Adivinha? 24.649.467 testes nos Estados Unidos. E no Brasil, 1.499.041. Em relação a testes por 1 milhão de pessoas, os Estados Unidos têm 74.489 testes para 1 milhão de pessoas e o Brasil só tem 7.055 testes para 1 milhão de habitantes. Sendo que os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes e o Brasil 212 milhões 488 mil habitantes e 104 pessoas. Então veja, a diferença que eu quero notar, que eu quero ressaltar nesse vídeo, é a quantidade de testes feitos. 24 milhões de testes nos Estados Unidos. E no Brasil, menos de 1 milhão e 500 testes. Mas, Lisandro, o que tem a ver isso? Tem a ver que nós estamos circulando no escuro, porque nós não temos testes suficientes sendo realizados na população, portanto, a taxa que a gente vê de casos, aqueles 800 e poucos mil, é no mínimo 7 a 11 vezes mais, porque nós não temos teste suficiente para a população. Cedros Adhanom, lá do MS, ele falava, e continua falando,
Teste, teste, teste. Teste o máximo de pessoas da população. Enquanto a gente não tiver teste suficiente, não teremos como mapear a real situação de Covid-19 no nosso país. E é isso que eu quero focar. Nós estamos num checkmate. Checkmate o que é? Checkmate no xadrez é quando o jogador ele fica fechado. Ele não tem mais para onde correr, porque a peça principal do xadrez está para ser destruída, ele está para perder o jogo. Isso é o checkmate no xadrez, para quem gosta de jogar. E o Brasil está no checkmate, por quê? Não temos não temos testes suficientes para a população e, além de não termos testes, então nós estamos nas escuras em relação à Covid-19. Além disso, a flexibilização está a todo vapor, porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Cidades, estados, municípios que fecharam cedo, agora as pessoas estão dizendo, não tem tanto caso aqui, então vamos reabrir. E na verdade é totalmente contrário, porque fechou-se cedo essas cidades, agora é a hora de segurar um pouquinho mais para o vírus realmente desaparecer, porque o vírus ele precisa de pessoa para poder o contágio continuar. Uma pessoa transmite para 406. Então, quanto mais tempo nós ficarmos em isolamento social, melhor. Mas aí tem a questão social, política, econômica, todos os fatores que dizem, ninguém aguenta mais, vamos reabrir. Tudo bem, vamos reabrir. Mas a saturação dos leitos já está acontecendo e vai agravar cada vez mais, para nós usarmos o critério de Sofia. O que é o critério de Sofia? Quem vai utilizar aquela UTI? Então, você tem 60 anos, você vai competir com o jovem de 23, que vai precisar da UTI. E o jovem de 23 vai tomar o seu lugar. Por quê? Critério de Sofia. Vai ir para a vaga de UTI quem for mais jovem tiver mais chance de sobreviver. Então, veja que situação nós chegamos, a situação desta pandemia, aonde, por não termos testes suficientes, e a nossa população é continental, e não temos dinheiro suficiente para essa população, para fazer essa testagem em massa, estamos, então, no checkmate do xadrez. Enquanto não tiver a vacina, enquanto não tiver a medicação, a única maneira de conter o vírus é ficando em casa. Fiquem com Deus, tudo de bom e obrigado muito pela atenção.